Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta grande primeira edição do nosso programa Visão Podcast. Antes de tudo, vou aqui me apresentar. Tonito Leno Matamba é meu nome. E a gente está aqui para poder trazer melhores conteúdos com esse nosso grande programa. E para começar, digo que na minha direita tem o pastor José Adão. E à minha esquerda, o pastor Anderson de Graça. A paz do Senhor, telespectador. Pastor José, meu nome. Estamos aqui para, mais uma vez, dar o nosso contributo, ajudar a sociedade a compreender a razão da nossa sobrevivência. Um dos aspectos muito importantes que muita gente pretende saber. E estou aqui com um convite de extrema importância no programa Visão Podcast. E é de louvar de graça. E eu espero que não saia daí, acompanhe, serás bem alimentado em nome de Jesus. Daqui é o profeta Anderson da Graça. Mais uma vez estamos aqui na atividade podcast, Visão Podcast, não é isso? Estamos aqui partilhando um tema muito importante, que é Cristo. Cristo é a base do cristianismo. Estamos a falar sobre um tema que, sem Jesus, que seria de nós na nossa vida. Então nós queremos mostrar nas pessoas que sem Jesus a vida praticamente é um desastre. Estamos aqui abençoar o programa com palavras profundas e estamos aqui com o nosso mentor, líder, Pastor Maquiado. Como viram aqui a grande apresentação, temos os nossos dois convidados. Digo eu que são grandes convidados para o nosso programa de hoje. São pastores e acredito que eles têm a total bagagem para falar um pouco desse grande tema. O tema é que sem Jesus, como seria a minha vida? Acredito que também algumas vezes já se perguntaste como é que seria a tua vida sem Jesus. E é disso aqui. Eu acredito que se tu se ligares no canal, do princípio até o final vais poder entender melhor o que é viver sem Jesus neste mundo. Este mundo que está cheio de turbulências. E para começar, temos umas perguntas aqui a ser feitas para os nossos pastores. E vou começar pelo pastor José Adão. Pastor Adão, sinta-se à vontade. Ok. A primeira pergunta é: o que seria do mundo sem Jesus Cristo? É uma pergunta de extrema importância. Muito obrigado. Ok. Antes de nós falarmos o que seria sem Jesus as pessoas aqui no mundo, Ok. primeiro devemos saber a pergunta como é que está centralizado. Estamos a falar sem Jesus. Estamos a ver o prefixo da frase é sem. Quando estamos a falar de sem é ausência. Certo. Quer dizer, uma coisa ausente não dá presente. Certo. Então, se nós voltamos na Bíblia, que a Bíblia ensina que sem Jesus a vida seria vazia, sem sentido, pois Ele é a fonte da salvação e é da esperança. Acreditar que Jesus significa uma promessa na vida de cada um de nós. Voltando no contexto da sua pergunta, Certo. é que o mundo sem Jesus não é mundo, em primeiro lugar. Voltando no Gênesis, nós vimos que Deus criou o céu e a terra. Ok. Gênesis 1. Deus criou o céu e a terra. Qual é a promessa de Deus na terra? É de criar todas as coisas e colocar o homem. Mas o homem está totalmente sob custódia de Deus. Logo entendo que quem tem a capacidade de dar-nos a vida é Deus. E sem Deus, não nos temos nada. Para muitos, dizem que vós que vão à igreja, que não vamos na igreja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, nunca foi a mesma coisa. Vejamos uma coisa. O cristão tem um limite. Mas a pessoa que não conhece Cristo não tem limite. Faz como ele quer. Faz e desfaz, certo. Faz e desfaz. Mas para nós não. Logo, sem Deus, nós
estamos totalmente perdidos. Perdido. Eu repito, sem Deus nós estamos totalmente perdidos, porque o prefixo está a falar sem, ausência. Na ausência de Deus, tu não é ninguém. Então, isso podemos dizer que o cara que diz que ele que não vai à igreja e o que vai são mesmo, esse cara deve se pôr numa oração mesmo muito forte. Primeiro não vou levar na oração. Sim. Vou lhe levar no contexto da sua mente. Porque quando a pessoa nos fala, a oração deve encontrar o plano. A oração deve encontrar o contexto da pessoa. Porque você pode orar, se não sabe o contexto da oração, você não está fazendo nada. Automaticamente vai ser uma Você oração. primeiro deve se conhecer quem tu és. Para você falar de Deus, quem tu és. O fôlego que tu tem, vem de si ou vem de Deus? Vem de Deus. Para você dormir, acordar, é sua vontade, a vontade de Deus. E aí é onde tem a resposta do pastor. Okay. O senhor disse que sem Deus é impossível nós termos a vida. Ele é o dono da nossa vida. Pá, a coisa está séria. Está mesmo séria. Sendo o domingo da Páscoa, né? Hoje a gente celebra a Páscoa. E o nosso pastor aqui está respondendo detalhadamente. Então só espero que presta bastante atenção. E vamos lá para a segunda pergunta para o nosso pastor. E como seria o mundo sem o cristianismo? Ei, amém. Vamos contextualizar a pergunta. Quando estamos a falar do cristianismo, estamos a falar de Cristo. Certo. O mundo sem Cristo. Por quê? Nós nos seguramos mais para religiões. Nos esquecemos de Cristo. O mundo é só mundo porque Cristo existe. Sem Cristo, o mundo não existiria. Logo, o cristianismo tem se apega em dois pontos. Primeiro ponto é a vida sem Jesus e segundo ponto, a esperança em Cristo. Para o cristão, quando falamos de cristão, estamos falando de cristão, vamos contextualizar isso. Cristão. Sem Jesus não há vida. E com Jesus a esperança. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim. Cristo nos deu três coisas fundamentais. A esperança, a fé e o amor. Só que entre os três, o mais maior é o amor. Ninguém chega no amor se não tiver esperança. Ninguém tem a esperança se não tiver a fé. Logo, o cristão deve entender essas três coisas. Este te leva ao Pai. João disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Certo. Logo, o cristão que é cristão não se assenta por causa da igreja. O cristão se assenta por causa da palavra. Agora, desculpa só, pastor José. Falando do cristão, como é que a gente pode dar conta, na real, que esse cara é um cristão? Ok. A Bíblia diz que pelas vossas obras os conheceremos. O cristão é conhecido perante as suas obras. O ímpio também apresenta-se segundo as tuas obras. Vamos lá buscar João 10:10. Para muitos falam Satanás, não vem o ladrão. O ladrão se não vem para roubar, matar ou destruir. Vamos só buscar essa vertente. O cristão sabe que ofensa é pecado. O cristão sabe que calúnia é pecado. O cristão sabe que adultério, fornicação é pecado. Isso aí são frutos que o cristão deve ter na consciência. Desculpa. Isso para o ímpio não tem. Para o ímpio, para ele, tudo que existe pode fazer. Pode fazer. E para nós, não é tudo que é lícito vamos fazer. Temos limite. Tá. Resumidamente, podemos dizer que o cristão é alguém que anda aos passos igual a Jesus Cristo. Ok, vamos só voltar a Oséias 4:6.
Ele está a dizer que o meu povo está a se perder por falta de conhecimento. Olha o conhecimento que estamos a falar. Não estamos a falar de conhecimento físico, não. Estamos a falar de conhecimento espiritual. Porque você pode ter tua formação, licenciatura, mestrado, mas se tu não conheces Cristo, tarde ou cedo você pode parar num poço. Quem dá limite, quem mostra perigo da caminhada do ser humano é Cristo. Cristo nos mostra, aqui é o caminho, aqui não é o caminho. Logo entendi que Salomão tinha uma coisa importante dentro dele. Isso é que humildade lhe trouxe exaltação. Ele disse a Deus, eu já vi que meu pai tinha muito. Então não tem lógica de eu pedir muito que meu pai tem, porque é físico. Eu preciso de duas coisas, que o Senhor me dê a sabedoria e a inteligência. Para um verdadeiro cristão, quero viver a vida de cristianismo, tem que lutar primeiro ter discernimento, que leva até a sabedoria. Segundo, deve pedir a inteligência de como você pode andar nesse meio. Porque nós estamos num mundo onde o mal está a predominar o bem. Então, para você ficar no bem, deve saber andar. Em que passo eu vou marcar? Em que lugar eu vou estar? Em que pessoa vai estar no meu meio? Em que sociedade eu estou inserido? Este sim vai te levar no passo de você definir o meu lugar de Cristo é este e esse lugar não é de Cristo. Ok. Bom, essa foi mais uma visão que o nosso pastor aqui nos passou. E já assim também vou aproveitar aqui e dar a oportunidade para o nosso pastor Adilson de Graça. Anderson de Graça, desculpem. Isso é Visão Podcast. Acompanhem e acredito que você vai gostar se ficares até no final. Como viram a entrevista aqui com o nosso pastor José Adão, nesse momento vou estar com Anderson da Graça. Pastor Anderson, sinta-se à vontade. A pergunta que vou estar aqui a fazer, espero que seja respondido com mais clareza. Pastor, em qual deserto Jesus foi tentado e por quê? Em que deserto que ele foi tentado? E por que ele foi tentado? Primeiramente eu vou replicar por que ele foi tentado. A Bíblia fala que o Espírito quem levou no deserto para ser tentado. Eu acho que o facto que aconteceu no deserto era uma revelação da Páscoa. Vamos voltar na Páscoa, no livro do Êxodo, diz que a carne poderia ser assada. A carne assada representa a aflição e representa a tentação. Então, praticamente, Cristo estava a interpretar o cenário que aconteceu já anos atrás. A Bíblia fala que ele foi no deserto pelo Espírito para ser tentado. É isso que acontece no ministério. Cristo estava a tentar ensinar-nos sobre o ministério. Cristo estava sempre a revelar o chamado. O que acontece? Toda pessoa que carrega uma missão de Deus, toda pessoa que carrega algo de Deus tem que ser provado ou tentado também. Cristo aqui estava ensinando seus servos, antes dele de dar a missão como apóstolo, profeta e evangelista, que tem que passar no deserto e também tem que ser também tentado também. Vejamos o seguinte: Deus nunca vai elevar alguém tão alto se primeiramente for tentado. A tentação que Deus nos permite passar praticamente é para revelar o estado dos nossos corações. Okay. Eu falo sempre o seguinte: muitas das vezes a culpa não está na tentação, está no coração. Toda pessoa que tem que exercer um ministério com excelência tem que passar na tentação para revelar o estado do seu coração. Amém? Amém. O ministério em si é um deserto. Eu falo que o deserto é uma escola de Deus. Todo mundo que segue Cristo tem que passar no deserto.
Deserto é uma escola onde não tem cadeira, é uma escola onde não tem praticamente outros alunos, onde não tem quadro. Amém? Amém. E o único professor é Deus, experiência. Amém? Então Cristo passou no deserto, praticamente fazia parte da sua preparação, porque está escrito que ele foi no deserto, ficou 40 dias de jejum, estava preparado no seu ministério. Eu falo sempre o seguinte: tudo para ter sabor tem que ter uma preparação. Se eu fazer uma pergunta no pastor Maquiade se ele gosta de feijão, o que o pastor vai me responder? Gosto de feijão. Agora vou lhe fazer uma pergunta: pastor Maquiade vai na praça, compra ou na cantina ou na loja, compra feijão e come cru. Será que vai ter sabor? Nunca. Está aí. Mas se o pastor juntar química com alguns ingredientes, o que vai acontecer? Terá sabor. Então Cristo estava tentando nos ensinar que a preparação que dá sabor no ministério é a preparação. Tá bom. Há uma pergunta que eu também tenho visto pessoas a se questionar. Porque acredito que o pastor vai responder com clareza. Pastor, por que alguém que quando chega a ser batizado parece que torna-se mais louco? Mais loucos. Alguns até chegam a fugir da presença de Deus. Por que isso acontece? O que acontece? Quando alguém é batizado, praticamente batismo significa renúncia total. Significa que meu corpo do pecado está a morrer. Por isso que a palavra batismo significa mergulhar. Morrer e nascer com Cristo. Sim, nascer com Cristo. Isso é muito normal. Todas as pessoas que tentam se aproximar em Deus, em Cristo, o diabo sempre se revolta. Amém? Amém. E o propósito do diabo é que terminar com o quê? Com a humanidade. O propósito do diabo é acabar com o quê? Praticamente com a humanidade. Então, quando alguém sai da sua posse, se sente derrotado, perdido. O que acontece? O melhor lugar de encontro, a melhor inversão do ser humano está em Cristo. Então, praticamente é uma das razões que houve esse combate. Posso assim dizer que são lutas, são combate espiritual, praticamente são fúria do diabo. E isso é muito normal. Eu falo o seguinte, que muitas das vezes o sol tem que aparecer para manifestar que tipo de roupa que nós temos. Vamos voltar no jardim. Primeira roupa que eu me vestiram foi de folha. Quando manifestava sol, quando o sol via sobre a terra, o que acontecia? A roupa ficava seca e a nudez se manifestava nisso. E depois Deus viu, não. Se homens sempre colocaram roupa de figueira, qualquer momento que o sol surgir, okay, vai sempre que vai secar. Deus fez o que? Pegou o homem, desculpa-me, Deus fez o que? Pegou o animal, sacrificou, vestiu a humanidade. Então nesse caso... Calma só. Então muitas das vezes, isso é muito normal, muitas das vezes que o sol só vem revelar que cobertura que a gente estamos. Folha representa mundo, porque muitas pessoas ocultam-se, praticamente ocultam-se, e se escondem debaixo de uma folha, mas muitas das vezes só vem revelar que tipo de roupa que a gente colocou, e pele de animal representa Cristo. Então isso é muito normal. Toda vez que alguém tenta se achegar a Cristo, assumir comunhão com Cristo e intimidade com Cristo, seguir Cristo, isso é muito normal. Porque, desculpa, o que mais revolta o mundo das trevas é quando alguém se converte. Quando alguém se converte é como se fosse o inferno ficou vazio. E mais uma estrela, os seus ganhou. O seu ganhou. Okay. Então o diabo não gosta de ganhar. Não gosta de perder. Não gosta de perder. Sim, sim. Então nesse caso podemos dizer também que para seguir Jesus Cristo é uma tarefa fácil, não, é uma tarefa difícil, não fácil. É muito difícil, é a coisa mais difícil. Seguir Cristo não é uma obrigação, mas quando você está dentro dele ou nele é uma obrigação. É uma obrigação. Vê o que ele disse: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me.
Ok. Quem quiser praticamente seguir Cristo é como se fosse um recrutamento. Ninguém é obrigado a ir praticamente participando num recrutamento. Quem quiser ir, vai entrando no recrutamento. O que é que vai acontecer? Depois de ser aprovado, assinar, rubricar alguns documentos e fazer parte da empresa, certas coisas vai ser que por obrigação. Então, quando a gente aceita Cristo, estamos dentro do cristianismo, certas coisas são que obrigatório. Então, faz para seguir, para deixar. Por isso que é uma renúncia. Seguir Cristo é que é morrer todos os dias. Quando Cristo estava pregando, quem quiser comer a minha carne, quer dizer, fala o seguinte: todo aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não terá vida nele. Aquela pregação praticamente Cristo vai falar sobre o que? Sobre a aliança. E a Bíblia replica que muitos de seus discípulos ouviram dizer: esse ensinamento é duro. Mas, pastor, acredito eu que lá em casa vai ter pessoas que vão estar na dúvida. O pastor acabou de falar que Cristo disse: quem não comer minha carne. Então, é melhor o pastor esclarecer bem se essa carne está se tratando de quê? Praticamente, essa carne, Cristo estava a exaltar e ensinar sobre a aliança. Amém? Amém. A aliança mais terrível ou mais forte é a aliança de sangue. Que não comer o meu corpo, a minha carne, e não beber meu sangue, não tem vida nele. Essa pregação, Cristo estava a falar sobre aliança. E a Bíblia diz que muitos de seus discípulos abandonaram-no. Por que abandonaram? O que eles disseram? O ensinamento é duro. Porque são aquele tipo de crente que querem seguir Cristo e não querem ter uma aliança com Cristo. Acredito eu que deu para poder entender o que o nosso pastor Anderson da Graça acabou de falar. Pastor, será que o pastor tem alguma ideia de como será a volta de Jesus Cristo? Não percebi? A volta de Jesus Cristo. Como é que deve ser? Como é que vai ser? Será que vai vir mesmo como se fosse um ladrão ou... Sim, ele virá como ladrão. Agora, tá bom. Como um ladrão. Sim. Tem pessoas que até já estão na dúvida. Será que vai vir a roubar? Pô, não, ele fala sobre ladrão. O pastor tem que explicar bem para a pessoa que está em casa. No que concerne, quando o ladrão vem roubar, não avisa, vem de repente. Ok. A Bíblia fala que ele virá como ladrão de noite. Por que noite? Noite representa que distraição. Noite representa praticamente, posso assim dizer, de distraição. O que eu falo que Cristo vai vir de noite. Quando vem de noite, não me refiro no período, não. Praticamente de noite todo mundo está descansado, tem silêncio. E eu falo que nesse momento na qual o mundo está, é noite. Quando Cristo vir, não vai ter muitos sinais. Mas também é noite mais para aquele que acredito que é para aquela pessoa que não vigia. Porque para quem está... Sim. Por isso que ele disse, se perde. Por isso que ele disse, vigiar e orar. E orar, sim, certo. Praticamente, então, se nós vemos muito sobre a vinda de Cristo, ele aponta mais sobre noite. Quando fala sobre aquelas 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Amém? Aí 10 estavam dormindo. De repente o noivo apareceu. Os que estavam preparados foram com o noivo. Qual período que foi? Noite. Noite é momento na qual as pessoas vão ficar distraídas, como se fosse tipo a vinda de Cristo, tipo, não está nem aí, não vai vir. É nesse período na qual Cristo vai aparecer, ou vai vir. Agora, Cristo não vai vir buscar qualquer pessoa. Ele vai vir buscar noiva. Noiva é a igreja que tem aliança com ele. Agora, o mundo está assim, ainda em pé, porque a igreja está no mundo, está na terra. Quando Cristo vir buscar a igreja, o mundo terá um desastre muito grande. Significa que nós somos sal dessa terra, estamos a dar sabor nessa terra. É como se fosse tipo uma comida sem sal, que não tem sentido. Não tem muito sentido. Então, eu digo que Cristo há de voltar e está muito perto. Ok. Para o pessoal lá de casa que ouviu aqui o nosso pastor Anderson, acredito eu que conseguiram entender muito bem. E vou deixar aqui uma pergunta
Pastor José, se estiver disponível, responda. Pastor Anderson. O que é o anticristo? Ok. Mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade. Ok. A questão é pertinente. Na verdade, quem é o anticristo? Vamos buscar o contexto da frase. Ante, depois vem o Cristo. Ante, depois é Cristo. Significa que estamos separados, são duas frases que estão aí. Se nós buscarmos no contexto literário, podemos separar com uma justa posição. Tem o ênfase entre de união para fazer a justa posição. O antes são pessoas que na qual não acreditam. Alguns acreditam, mas fazem as coisas que não é de Cristo. O anticristo, no contexto, é pessoas que não acreditam no cristianismo. Eles sabem que existe Cristo, mas não acreditem. Buscamos exemplo do contexto para o telespectador acompanhar muito bem. Tem vários filósofos. Ok, os filósofos são... Tem vários filósofos. Um exemplo prático. Exemplo prático. Tem filósofos que digam que Cristo não existe. E aquilo traz um problema na mente do cristão. Qual é cristão? Cristão prematuro. Porque nós temos cristão que tem nível de maturidade elevado e cristão com maturidade menos elevados. Aquele que nós falamos que vem no sistema de vento. Vento sopra à direita, ele vai, à esquerda ele vai. Então, logo o filósofo defende isso e eles aprendem na escola. Nós vejamos que nós temos mais, nesse século, na igreja nós temos mais jovens. E a maioria dos nossos jovens que nós temos são estudantil. E nas classes que eles vão, eles aprendem filosofia. E a filosofia é a mãe de todas as ciências. E tem, se nós buscarmos o Sócrates, está aí dentro do Platão, ele diz que o Cristo não existe. Eles fundamentam isso. O Cristo não existe. Logo, aí vem um contexto. Se ele levar isso que Cristo não existe, ele vai chegar na igreja, não vai acreditar o que ele vai ouvir. Agora, o que acontece? Para chegar a Cristo, requer maturidade. João 3,6 diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é o espírito. Então, aqui tem duas coisas, tem dois contextos. Deus está nos a mostrar que existe separação. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Pastor, e qual é a metodologia ideal para fazer alguém entender que Cristo na real existe? Ok. Vamos buscar primeiro a pergunta, como você começou, metodologia. O que são métodos? Métodos são vias que na qual o indivíduo prepara para alcançar um certo objetivo. Eu como pastor, qual é o método que eu devo utilizar para o cristão? Eu tenho que lhes mostrar a doutrina de quem é Cristo. Quem é Cristo para ele? Sem Cristo, quem ele é? Logo, não estou a fugir do tempo, porque não estamos falando sem Cristo, que será de nós. Certo. Eu tenho que levar para mostrar para eles que existe a diferença entre o cristão e não cristão. Bem, muita diferença. Existe essa diferença. O pastor disse uma coisa muito bonita, profeta. Disse o deserto. Esse deserto, onde define-se a maturidade do cristão. Quem não passa num deserto, não consegue detectar o que ele pretende. Logo, é nesse contexto que nós como líderes, qual é a metodologia que devemos apresentar nos crentes, nos irmãos em Cristo? Eles falam que o Cristo vem por nós, morreu por causa de nós. Cristo é primordial para nós. Mateus 6,33 diz que buscar primeiro o reino do céu a sua justiça. Aí, se você analisar muito bem nessa passagem, para muitos vão perguntar, mas eu sei como que eu vou chegar lá? Acho que vem essa pergunta. Como que eu vou chegar no céu? Você está lá primeiro buscar? Não, o céu que estão a falar para ir buscar é que está no teu coração. Porque ele disse que vosso coração é depósito do Espírito Santo. Que céu você vai? Nesse céu que estamos a falar, aquele você não sabe onde está. O verdadeiramente céu que nós estamos a falar é o seu coração. Está preparado, saber definir se eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. Anticristo é a pessoa
que nós estamos a falar agora, números 66, tem muitos números aí. Né? 66, esses números aí, eu não gosto muito de falar destes números. Ok. Yeah. Então, numa forma resumida, o anticristo é a pessoa que está contraditório daquilo que é de Cristo. Ok. Pastor, obrigado por ter respondido a pergunta. Eu só vou estar aqui a passar o meu pastor Anderson. Você vai responder a mesma pergunta ou posso pôr outra pergunta? Não é? Melhor fazer uma outra pergunta. Ok. Pastor Anderson, será que aceitar Jesus Cristo é o suficiente para ser salvo? Sim, é o suficiente. A salvação foi dada com sacrifício, mas se recebe pela graça. Mas para manter a salvação requer sacrifício, que é renúncia. Okay. Então não tem muitos métodos para a salvação. Cristo é a salvação, porque a palavra Jesus significa salvação. Então Cristo é a única receita que o ser humano pode ser salvo. Não tem muitos ingredientes. Okay. É suficiente. E desculpa, é suficiente sim. O que está escrito? Em Colossenses é uma passagem que está escrito o seguinte: assim como tu recebeste ele, andai nele. Então não tem muita coisa, ninguém salva por outro meio, é somente através da vida de Cristo que nos foi proporcionado naquela cruz. Então é suficiente. Como viram aqui nossos pastores a fazerem acontecer aquilo que é o nosso grande tema de hoje. E antes que o programa termine, também gostaria que os mesmos dassem conselho para o pessoal lá de casa. Acredito eu que esse conselho vai ser útil na vida de cada um. Amém. Meu conselho eu vou me basear na história de João, capítulo 4, fala sobre uma mulher samaritana. Eu quero quimicar com o tema, o que seria de nós sem Cristo. Ok. Vamos fazer uma análise na vida daquela mulher. Amém? Amém. A Bíblia fala que quando Cristo estava passando pelo caminho, né, e de repente veio um poço de Jacob, na qual havia uma mulher que tirava água daquele poço. E Cristo foi ter com ela. Nós vamos fazer só uma análise. A vida dela sem Cristo. Primeiramente, estava numa condição muito péssima. A sua vida era como se fosse tipo uma passagem. Muitos homens passavam nela. E quando Cristo estava a falar com ela, ela pensou que Cristo era mais um que estava ali para paquerar. Só que Cristo não foi passageiro, foi morador da vida dela. O que eu quero dizer é o seguinte: Cristo é o único que não é passageiro em nós. Cristo é um residente na nossa vida. Cristo falou o seguinte: se minha palavra estiver em vós, eu, Pai, faremos sentir uma morada. Então, em nós já passou muitas pessoas em nossas vidas. É como se fosse Bartimeu, né? Muitas pessoas passaram no caminho dele, mas não mudaram a vida dele. Cristo passou e modificou a vida dele. Segunda coisa, a mulher estava, o nome da mulher na boca das pessoas estava do modo muito errado. Imaginamos o seguinte: alguém que já passou mais de 5 maridos. Complicado. Como que o nome dele vai estar na boca das pessoas? Mal. Porque o nosso nome na boca da pessoa depende do impacto que há em nossas vidas. Depois vê o que acontece. Cristo chegou na vida dela, mudou a vida dela, e ela se tornou uma pregadora, se tornou-se uma evangelista. Cristo é aquele que pode trocar nosso nome na boca das pessoas. Então, sem Cristo não há sentido. Por mais que o homem ganhe muita coisa, o homem nunca pode salvar sua alma. Cristo falou o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Cristo é o único que pode salvar as nossas almas. Por mais que luz natural que o ser humano tiver, essa luz natural nunca vai iluminar o seu interior. Cristo é a única luz que ilumina o interior do ser humano. Podemos ganhar tudo, podemos ser grande vencedor, mas nunca vamos salvar nossas almas. O poder, quem tem poder de salvar as almas é Cristo. Todo mundo, por mais vencedor que é, se não tiver Cristo, é um perdedor. Só Ele tem poder de salvar nossas almas. Então, sem Cristo é um desastre. Okay. Sem Cristo não há direção. Sem Cristo não há vida. Porque está escrito: nele estava a vida era a luz do homem. Sem Cristo estamos no escuro. Não importa a luz natural.
Cristo é a luz que ilumina no interior do ser humano. Existem muitos seres humanos que terão coisas iluminantes, mas no seu íntimo uma grande escuridão. Só Cristo pode iluminar os nossos íntimos. É isso que eu tenho a dizer. Ok. Pastor José, Ok. tem algum conselho aí que pode passar? Conselho nunca falta. Eu só espero que o pastor seja... Não, já não vou. Ok. O conselho que eu deixo é Êxodo 20, onde retrata os 10 mandamentos. Quando estamos a falar dos 10 mandamentos, estamos a falar do direito e dever do cristão. Eu deixo esta reflexão para todos que estão acompanhando. Eu sei que cada um de nós tem o seu direito e cada um de nós tem o seu dever. Agora a questão é esta: qual é o seu direito perante a presença de Cristo? E qual é o seu dever perante a presença de Cristo? Se conseguirmos responder essas duas questões, nós vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos nos colocar naquilo que Deus quer. Porque, em suma, ninguém diz que está com Cristo se não tiver amor. Ninguém. Cristo é amor. Se Cristo é amor, então nós que estamos a falar, não, muita gente pode me falar, mesmo o cristão lhe pergunta, sem Jesus dá para viver? Vai te responder, dá. Para aquele que não conhece. Para quem conhece, vai te falar que não dá. O conselho que eu deixo é este: procure se converter. Procure Jesus. Deixa que Jesus habite na sua casa. Jesus seja o mestre guia da sua vida. A sua fé só vai crescer se você primeiro conhecer quem tu és. Ninguém conjuga verbo no imperativo se não passar no presente. Ninguém enquadra as frases se não começar no alfabeto. Então Jesus é a fonte de tudo quanto nós queremos. Sem Ele, tu não é ninguém. A sua fonte é Jesus. Que o Senhor abençoe. Okay. Já assim chegamos no final do nosso programa. Isso é Visão Podcast, que teve como tema Sem Jesus, como seria a minha vida. Você que está lá em casa, que acabou de nos assistir, espero que tire o maior proveito no que foi dito nos nossos pastores e contamos convosco nas próximas edições. Falou para vocês Tonito Lino Matamba.